Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada lar aqui representado. Meus amigos, é com grande satisfação e sentimentos de gratidão que vamos hoje dar continuidade mais um dia, mais um momento de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós trouxemos uma conversa. Vamos conversar, pois é conversando que a gente se entende. Quem sabe chegamos lá aos nossos objetivos para uma vida de melhor qualidade. E o que importa, melhorando as nossas relações com os nossos semelhantes, nossos irmãos de caminhada. Hoje nós vamos aqui propor a todos vocês um momento de reflexão em torno das nossas conversas, das nossas falas, do nosso pensar e, consequentemente, do nosso agir. É importante a comunicação em nossas vidas, mas nós precisamos prestar bem atenção que Jesus é aquele que nos propõe uma comunicação profunda como um instrumento valioso que vai tocar as nossas almas. Não é isso? Então, Jesus e a comunicação profunda na noite de hoje. Só que antes de nós tecermos alguns comentários, nós pontuamos algumas elucidações que vão nos ajudar para que a gente possa compreender realmente o que é que Jesus quer nos dizer quando ele assim reclama. A boca fala do que o coração está cheio. Mas o que é que vem do coração, meus amigos? Como é que nós vamos entender esse mecanismo dos nossos pensamentos e que nos levam à ação? Então, nós trouxemos hoje um textozinho muito interessante de Dr. André Luiz, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nesse texto, o André Luiz fala sobre conversar. Vamos ler aqui rapidinho para que a gente vá tecendo comentários em torno das ideias e dos chamados do Dr. André Luiz. Então ele diz: a palavra é um fio de sons carregados por sentimentos. Veja bem, fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Prestem bem atenção, remoinho vibratório. E quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos. Dialogando, aprendemos. Aqui nós vamos ver que através do que sai pela boca é que o coração está cheio, é que as pessoas vão entender o que somos. É o retrato daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Mas é muito importante que a gente passe um pouquinho adiante para a gente seguir com as elucidações desejadas. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. Prestem bem atenção. Voltará ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada. Olha que coisa linda. A escultura é a palavra coagulada. E o que é isso? É a ideia. É o pensamento que está ali coagulado na pedra, no mármore, na madeira. Não é isto? Então, veja bem, a pintura é a palavra colorida, a dança é a palavra em movimento, a música é a palavra em harmonia,
mas a palavra em si é a própria vida. Então, nós observamos que nós vivemos de acordo com o que nós pensamos. E, em verdade, nós não podemos falar nada, nem nos expressarmos, sem que nós nos mostremos como somos por dentro. Qual é a natureza dos nossos valores e dos nossos sentimentos. Então, veja bem, ele diz mais ainda. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Já falamos aqui sobre isso. Então, não vamos falar assim só por falar. Vamos acalmar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas raivas, os nossos medos, para a partir de então a gente passar para um diálogo, para uma conversa desejada. Nunca mobilizada por sentimentos contrários, por emoções desarmonizadas. Então ele diz, um grito de cólera às vezes tem a força de um punhal. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. Ih, meu Deus, e tem gente que fala. E que não fala só de si, mas que fala dos outros. Quando que a proposta crística não é falar do outro, é falar com o outro. Daí nós passamos hoje a meditar mais uma vez sobre estes ensinamentos. Então ele diz assim, a palavra cria a imagem, aqui já vamos entrar no mecanismo do pensamento. Cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Olha o poder da palavra, olha a importância. Não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Se nós falamos em coisas absurdas, em crime, em tudo aquilo que não diz respeito à boa moral, ao bem viver, aos bons relacionamentos, à bondade, às virtudes, o que é que nós vamos fazer? Atuando de forma contrária. Nós vamos colocar pés na treva. E a treva vai sair andando por aí, por nossa conta. É o que ele diz, não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoados serão as suas palavras, sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Abençoados sejam aqueles todos que dirigem palavras de vida eterna, que têm uma palavra de ânimo, que têm uma palavra, um sorriso de alegria para aqueles que se encontram tristes. Abençoados todos aqueles que são canais de comunicação profunda. E é isso que nós vamos rever na noite de hoje com os ensinamentos de Jesus. Então vamos ver qual é o poder das palavras. Nós vamos ver que existe um mecanismo de criação e que foi citado nesse trecho por André Luiz. Onde se origina a formação das palavras em nós? Lembram-se que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio? É muito importante. Então, Emmanuel vai nos dizer, lá no livrinho Pensamento e Vida, a emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude, que ainda é um ato mental. E a palavra, a atitude e a palavra que comanda a ação. Então, a nascente de tudo começa na nossa emotividade. Perceberam aqui a gravidade? E é aí que ela tem força, porque ela vem carregada dos nossos sentimentos, bons ou maus, benéficos ou maléficos. Então, o que é a palavra? Nós colocamos aqui para que a gente possa refletir. A palavra é a manifestação, então, podemos concluir,
do nosso pensamento que teve origem no nosso sentimento. Olha aí que interessante. A palavra é a manifestação do nosso pensamento que teve origem no nosso sentimento. Daí Jesus dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Ah, minha gente, mas há quanto coração por aí que não está cheio de coisa boa, né? Quantos corações vazios, quantos corações ainda infestados de desejos do mal, de rancores, de vinganças. Então está na hora de pararmos com isto, porque só nós seremos os primeiros prejudicados, porque estamos bebendo e nos alimentando do veneno que nós tentamos veicular e atingir pessoas, coisas e até objetos. Não é isso? Quando você está danado da vida, toca o pé na mesa, chuta o gato, chuta a cadeira, e assim nós vamos neste desequilíbrio emocional, sem tomarmos consciência de que nós somos esse gene divino, essa criatura divina que foi criada para amar e para ser feliz. E isto não é conversa fiada, não. Então nós vamos ver que existem as mensagens sonoras e as mensagens silenciosas, que elas são produzidas por ondas sutis do nosso pensamento. Mas sempre estamos emitindo ondas mentais. Aí você vê assim, uma pessoa caladinho lá, você diz, fulano não diz nada. Você nem sabe o que é que ele está pensando, ou ela está pensando. Mas está ou estão emitindo ondas mentais. E o que é que essas ondas mentais, quando repetidas, elas formam, elas constroem, nós já falamos aqui há algum tempo atrás, elas transformam em formas, pensamentos, que é aquele fenômeno que é chamado de ideoplastia. Então, o que é ideoplastia? É a forma das ideias. Que as nossas ideias, os nossos pensamentos repetidos vão tomando formas. E é o que o professor Torres Pastorino chama de elementares. Prestem bem atenção, não são elementares, os chamados espíritos da natureza. Não, são elementares. Formas, pensamentos. Então, pensou aí numa pessoa cheia de ódio? Pensou? Ah, então saia de perto, né? Pensou numa pessoa cheia de alegria, cheia de amor, de contentamento? É primavera, são formas de flores, são perfumes que nós irradiamos. Então vamos ver e prestar atenção na qualidade daquilo que nós estamos transmitindo. Então, quando você diz uma coisa, aqui é um ponto crítico a ser analisado. E quando você diz uma coisa e pensa outra, fingindo que está pensando, maquiando a sua mensagem, distorcendo, que nome nós vamos dar a este comportamento, a esta atitude mental? Hipocrisia. Então Jesus foi forte, Jesus foi bastante categórico com os hipócritas. Hipócritas, tira primeiro a trave que está no vosso olho, para que logo depois possamos ver o argueiro que está no olho do nosso vizinho e do nosso irmão. Então, a hipocrisia é um mal muito grande, porque nós agimos tendo consciência e conhecimento da situação. E fingimos, iludimos e mascaramos muito. Isso é chamado na psicologia de o eu mascarado, que é essa dimensão da personalidade muito acentuada, quando ela está muito acentuada em algumas pessoas. Pessoas fingidas, pessoas hipócritas. Então, veja bem,
Será que a nossa fala, meus amigos, aqui é o momento da gente pensar, será que a nossa fala está condizente com os ensinamentos de Jesus? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz lá Paulo de Tarso na sua epístola 4 aos Efésios. E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. Prestemos bem atenção. Se tiver de falar algo que não seja conveniente, silencie. Silencie e ore. E repita interiormente: eu me perdoo. Eu me perdoo por ter pensado tão mal. E dê graças a Deus porque não materializou o pensamento em sons, em palavras, quer sejam elas faladas ou escritas. Mas, meus amigos, nós estamos agora falando aqui de uma comunicação não violenta. E uma comunicação não violenta é uma comunicação profunda. Né? Chega de falar em violência. Porque nós agimos com violência nas palavras, nos pensamentos, nos olhares, nos recados que nós mandamos através da internet, das redes sociais. Não é isso que a gente vê tanto por aí? Então vamos começar a selecionar aquilo que é bom, aquilo que, como diz Paulo de Tarso, transmita a graça de Deus em todos os corações. Então a comunicação, diz lá Deepak Chopra, que está ganhando um dinheirão em cima disso. Olha, que é tão antigo quanto Jesus de Nazaré já nos disse. Então vai lá dizer, a comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, promovendo sua regeneração. Aí é que está. A comunicação não violenta, que é essa comunicação profunda, que nós vamos ver aqui mais adiante, que Jesus nos ensinou. Então, nós não vamos apenas estabelecer contatos. Nós vamos criar relacionamentos seguros, relacionamentos saudáveis, se possível, relacionamentos afetivos, alegres e promissores, porque é justamente esta energia de contaminação psíquica que vai promover a regeneração, que vai tornar o outro, eu, seja quem for, numa nova geração, regenerar, gerar novamente. Então ele diz, daí é que acontece a regeneração, quando a alma das pessoas são tocadas, são conectadas. Olha que importante. Isso aqui, se nós prestarmos atenção, nós já vamos ganhar a semana. Então, o que é então uma comunicação não violenta? O que é uma comunicação profunda? É uma forma compassiva de se comunicar. Ouviram o que André Luiz diz lá? Dialogando. Quando eu dialogo, o nome já diz diálogo, é uma conversa entre duas pessoas, há um duo, um dueto. Então, eu falo e eu ouço. Eu ouço e também falo. Perceberam? Dar oportunidade de ouvir o outro. E de você também ter a sua vez e a voz para falar também. Então, como é que Jesus nos ensina? Abrindo o coração, através do exercício da compaixão. Compaixão sempre. Então, a comunicação não violenta, ela já é usada há muito tempo por grandes líderes da nossa história. Buda, Mahatma Gandhi, né? Dalai Lama e tantos outros que estão por aí falando, dizendo, orientando. Mas Jesus foi que mais nos chamou a atenção sobre essa escuta profunda. Então, esse psicólogo Marshall Rosenberg, ele trabalha com a comunicação não violenta e ele diz o seguinte,
que é preciso substituir os nossos velhos padrões de defesa. Que padrões de defesa são esses, meus amigos? São os mecanismos de fuga, que a gente chama de mecanismo de defesa, se desculpando, fugindo de nós mesmos. Esses são os padrões de defesa que nós mais utilizamos no nosso sistema de relações. Outros, julgamentos e críticas. Ah, não fui eu, foi ele. Olha o dedinho apontando para o outro. Porque o outro é o nosso espelho e nós estamos sempre a projetar no outro a nossa sombra, as nossas limitações, as nossas imperfeições, tudo aquilo que eu não quero mais, tudo aquilo que não serve para mim, que eu não aceito. Olha aí a delicadeza. Olha a delicadeza do processo. Então, quando nós passamos a fazer essa escuta profunda, nós desenvolvemos respeito, atenção e empatia. Vamos ver se nós nos lembramos. Eu sobre tudo, né, meus amigos, que eu estou aqui falando. Respeito, atenção, ouça, olhe nos olhos do outro, olhe para quem está falando. Empatia, colocando-se no lugar daquele que ouve, ou no lugar daquele que fala e que você está a ouvir. Nada de se precipitar e já ir preparando a resposta, que é a defesa, não é? Então, quais são os benefícios? Vamos repetir aqui mais uma vez. Benefícios é no sistema intrapessoal, nessa nossa relação com nós mesmos, nesse trabalho de autoaceitação, no sistema interpessoal, que é a relação com os outros, e no nível sistêmico, a nossa relação com Deus e os universos. Numa escuta profunda, além das aparências. Nesse nosso relacionamento com Deus, como é que nós estamos? Se nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com nós próprios. E quando nós estamos bem com a nossa vida interior, nós vamos estar bem com o outro. Isso é óbvio, é muito claro, é muito evidente. Jesus, no entanto, nos diz, lá nos bem-aventurados, os misericordiosos, vai e procura teu irmão. Então, por onde nós vamos começar com essa comunicação profunda? Falando do outro, falando do meu irmão. Ou Jesus está aqui nos ensinando, vai e procura o teu irmão e conversa. E que essa conversa seja uma conversa direta, somente entre tu e ele. Eu gosto muito de repetir aqui, porque Jesus diz, se ele te ouvir, terás ganho em teu irmão. Olha que trabalho, a misericórdia é um trabalho de sedução amorosa. A compaixão, através da escuta profunda, ganhar o outro, querer bem, é não querer que ele se distancie através da mágoa. Escute, ouça, pare e fique atento, porque é muito bom quando nós estamos atentos aos olhares, né? Aos olhares, às expressões, muitas vezes expressões faciais. Tudo isso nos diz alguma coisa. Então Jesus diz, uma comunicação direta, profunda, somente entre tu e ele. Então, o que é que nós podemos concluir, meus amigos? Que nós temos uma organização fisiopsíquica para nos comunicarmos melhores com o mundo. Temos 2 olhos, temos uma boca, 2 narinas, 2 ouvidos. Olha bem, só uma boca. Então, nós fomos encontrar lá, na mentora querida Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, eu vou citar aqui para quem quiser procurar, capítulo 2, quando ela diz, lâmpadas, receptores e transmissor. Linda essa mensagem, eu recomendo, viu? Recomendo. Lâmpadas, diz lá a benfeitora querida, lâmpadas são os olhos
derramando pela senda por onde correm os rios dos dias. Receptores são os ouvidos, por cujos condutos as vozes da vida atingem o Espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria, de forma a ajudá-lo no crescimento e na evolução. Prestem bem atenção. Com os olhos físicos, nós estamos vendo, mas através deste momento. Porque quando desencarnamos, nós não vamos ver por olhos físicos, não. Nós temos um corpo mais sutil. Muita gente aqui já tem noção disso. E aí a gente vai entrar em choque. Porque a gente vai falar e os encarnados não ouvem. A gente sabe de casos de pessoas, espíritos, inclusive espíritas praticantes, que desencarnam e se sentem mal, porque ao perceberem o seu velório, eles descobrem que as pessoas não os ouvem. Estão entendendo? Olha ali, já numa outra dimensão. Acontece que esse espírito dizia, eu sei de tudo isso, mas o momento do choque, é o momento do choque. Ele via que os seus familiares se distanciavam e ele sentia uma saudade muito grande. E este espírito dizia, chamei-os insistentemente pelo nome e eles não me ouviam. No entanto, este ser tinha teoria, tinha conhecimento, era um espírito atuante. Mas olha o choque, olha a chamada crise da morte. Todos nós vamos passar por isso. A gente vai pensar às vezes que está sonhando, não é possível, meu Deus, estou sonhando e ninguém ouve. Então os nossos ouvidos, eles estão apenas enquanto estamos revestidos pela matéria. E é muito bom que nós tratemos desses condutos auditivos, fechando os ouvidos para toda calúnia, toda discórdia, para toda e qualquer maledicência. Não ouça, diga não quero ouvir. Ponto. Ponto final. Deixe o maledicente sem plateia. Deixe o maledicente sem plateia. Viram como isso é sério? Como é muito sério. Então, transmissor, diz ela, transmissor eficaz é a boca, encarregada de exteriorizar as impressões que transmitem dos centros pensantes ao comércio exterior da vida. Olha aí, dos centros pensantes. E nós já vimos como é que chega, como é que se dá essa formação do pensamento, das ideias, vindo do coração. Um coração cheio de amor, um coração cheio de misericórdia, só pode veicular palavras de misericórdia. É claro que nós vamos ter momentos que nós vamos vacilar. E qual é a melhor receita? Silêncio, silêncio. E Chico Xavier nos dá uma receita muito interessante, que é a chamada água da paz. Se tiver a ponto de não se controlar, enche a sua boca de água e deixe lá a boca cheia, e lá de boca cheia, até passar a raiva, até passar toda essa energia que não pode ser veiculada para os nossos irmãos. E o que é que nós vamos fazer? Vamos transmutá-la. Canalize com outras coisas, ouça uma música, faça uma oração, recite um mantra, saia a observar a natureza, a criação de Deus, mas faça alguma coisa por você, por mim e por nós. Não vamos dar vazão aos ódios, aos ressentimentos, à mágoa.
E nem vamos falar da vida do outro, porque o nome já está dizendo, a vida do outro é a vida do outro. Portanto, não nos pertence. É uma regra salutar a ser observada. Então, veja bem, meus amigos, ela diz mais ainda, poucos apenas falam, na multidão dos que usam a palavra de forma eficiente, sem complicarem os lábios, macularem a própria vida ou a vida alheia. Não é? Tem aquele ditado que diz, olha, fulaninho ou fulaninha está jogando verde para colher maduro. Viram como é assim o dito popular? Está jogando verde para colher maduro. Poucos falam de forma eficiente, sem complicarem os lábios, e macularem a própria vida ou a vida alheia. Vamos cuidar bem de nós, vamos cuidar bem dessa nossa comunicação. Eu tenho tirado muito da internet, quando chega uma notícia ruim, eu tiro lá e digo, não quero ouvir mais essa mensagem. Tem lá os pontinhos que eles dizem, e você não ouve. Saia de determinados canais, comece a selecionar aquilo que lhe faz bem. É claro que você não vai ficar ausente dos problemas do mundo, não é isso que nós estamos falando. Mas esse clima de fofoca, de odiosidade, de desrespeito, que vem muitas vezes atingir as nossas famílias e o nosso ambiente. Então vamos cuidar bem, porque dentro do nosso lar é o lugar onde nós reciclamos energia. Então a energia do nosso lar não pode estar contaminada. Tem que estar um ambiente limpo, agradável. É o lugar onde nós vamos repousar durante a noite. Então vamos cuidar bem de nós. Aí a nossa querida amiga termina esta página linda nos dizendo: o olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seus ouvidos atentos descobriram o pranto oculto. Olha aí, ouvia o sofrimento do outro. Identificaram a aflição onde se encontrava. E sua boca bordada de misericórdia somente consolou. Cantando a eterna sinfonia da Boa Nova, em apelo insuperável, junto aos ouvidos dos tempos, convocando o homem de todas as épocas, a epopeia da felicidade. Aí diz ela, faze o mesmo com a tua aparelhagem superior. Não é que sejamos um Cristo, mas é que podemos seguir-lhe os ensinamentos, os testemunhos registrados ao longo dos milênios. E nós até hoje estamos esquecidos. Onde havia um sofrimento, ele escutava. Ao cego Bartimeu, que estava em meio à multidão, imagine, ele ouvia aquele ser que dizia, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele se aproximou e chegando para a multidão disse, alguém me chamou? Alguém me chamou? Você já pensou? E conosco nós fazemos assim? Muitas vezes, quando recebemos um chamado de ajuda, nós passamos adiante. Saímos a largo. Nem olhamos para trás. Porque a dor do outro não nos interessa. Às vezes diz, eu já estou tão cheio de problemas que não quero ouvir os problemas alheios. Mas Jesus parava. E ele dizia, sua boca bordada de misericórdia somente consolou. Se não souber dizer nada, chore com aqueles que choram.
Às vezes a gente fica tão emocionado que começa a chorar. Não, isso não é fraqueza, não. Isso é empatia. É sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro. E nós estamos, meus amigos, num momento difícil. Um momento de transição planetária. Aí disse, mas você só vive falando de transição? Sim, a transição já começou há muito tempo. Não é um momento estanque que vai daqui para... Transição é todo dia, é toda hora. Regeneração é todo dia, é toda hora. É preciso gerar novas ideias, novos conceitos. É preciso mudar a nossa mentalidade em ver o mundo, em avaliar as pessoas, nos nossos julgamentos. Porque é quando nós mudamos a nossa mentalidade que nós mudamos o mundo. Nós estamos aqui para isso. Não é para fofocar. Entenderam? É para regenerar, regenerando-se a si mesmo. Essa é a grande lição de misericórdia que nós podemos dar ao mundo. Então vamos ficar atentos com as palavras do missionário, do amigo e do benfeitor André Luiz. Lembrando que Jesus já nos ensinou há 2000 anos. Você falou, começou a fazer. Porque a ideia, a palavra é forte. Ela é cheia de significante e significado. Ela carrega um símbolo e carrega o simbolizado. Olha que força, que força. Não fale na treva. Por isso não falamos em trevas. Por isso escolhemos o nosso melhor dia, no momento melhor de nossas vidas, para falar de luz. Nós somos luz. Este nosso corpo, luz coagulada. Um dia devolveremos a terra. Um dia devolveremos. Mas sairemos daqui, se possível for, com a consciência tranquila de que fizemos o melhor que nos coube fazer. Respeitando, ouvindo com atenção e com empatia. Nessa escuta profunda, eu, Deus e o outro, no relacionamento inteiro que Jesus nos ensinou. Comunicação com Deus, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos, meus amigos, dispostos a realizar esse mandamento maior? É só começar por onde nós precisamos começar. O amor a nós mesmos. E é esse alto amor que vai irradiar, que vai celebrar, que vai fecundar mais amor, mais compreensão dentro dos nossos lares, com os nossos vizinhos, nas ruas, nas escolas, no trabalho, seja onde for. Seja amor, seja compaixão e que Deus nos propicie, meus amigos, em todos os momentos de nossa vida, essa paz que tanto desejamos possuir, essa paz que somos todos nós em potência, a ser dinamizada para o mundo e para aqueles que se acercam de nós. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe na noite de hoje. E que o nosso Mestre querido nos conceda discernimento, seriedade e fidelidade aos planos divinos, que é o nosso programa
evolutivo aqui na Terra. Que a paz seja por todos e que Deus nos abençoe em nossos momentos de fraqueza. Vamos agora refletir com Maria Dolores uma cantiga de palavras, na voz de Chico Xavier, porque assim vocês descansam da minha voz, não é? Descansam do meu palavrear. Mas é preciso que assim seja. E se Deus nos permitir, estaremos sempre a veicular esta mensagem de paz, porque tenho certeza que tudo o que é bom voltará para mim, para todos aqueles que me cercam, encarnados e desencarnados. E aqueles que não estão satisfeitos, naturalmente se afastarão. Por uma lei de magnetismo tão natural, que é atração e repulsão. Vamos então seguir olhando como Jesus olhou, falando como Jesus falou, ouvindo como Jesus ouviu, sentindo e amando como Jesus amou. Seria pedir demais? Não. Não, porque Ele mesmo nos ensina e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja e assim será. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor.